da vida vagas procelosa ação. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são. Boa noite a todos os nossos webs ouvintes da TV Macário. Está entrando agora o nosso programa Seja Bíblico. Esse programa patrocinado pela Igreja Bíblica, a qual tem como objetivo levar a palavra de Deus até a sua casa, onde você estiver, seja no seu trabalho nesse momento, seja na sua casa, seja na casa de algum amigo. Nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor na sua mais pura essência possível, né? Queria começar fazendo oração, orar pela sua vida, né? Orar pela vida das pessoas que vão estar na escuta do nosso programa hoje. Boa noite, nossa irmã Marciano, que já está aqui conosco. Muito obrigado. Compartilhe com seus amigos para cada vez mais esse programa alcance mais pessoas. Graças a Deus, o programa tem crescido, muitas pessoas têm compartilhado, né? Tem alcançado várias pessoas e eu creio que ele tem modificado muitas vidas, tem trago esclarecimento acerca da Bíblia, esclarecimento acerca de algumas questões que antes eram um pouco obscuras para algumas pessoas, né? Então vamos orar para dar início. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça poder nessa noite pregar a Tua palavra, poder nessa noite meditar acerca de quem o Senhor é, acerca de como o Senhor tem propostas novas e diversas visões para nos oferecer da Tua palavra. Muitas vezes achamos que o Senhor não fala em determinados assuntos, mas nós podemos sim ter certeza que a Tua palavra ela é relevante para qualquer área da nossa vida. A Bíblia, ela contém sim todas as respostas que nós precisamos. Pedimos, Senhor, que o Senhor fique conosco na escuta desse programa, que o Senhor fique conosco, melhor dizendo, na apresentação desse programa, no decorrer de todo o programa, que as pessoas possam ser abençoadas aonde elas estiverem, que o Senhor possa abençoar cada lar que está nesse momento nos escutando. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então compartilha, fica conosco, daqui a pouco a gente vai ter uma reflexão toda especial falando sobre o seguinte tema de hoje. O cristão pode se envolver com política? Eita, tá quente o negócio hoje. Daqui a pouco nós estamos de volta.
atuou a morte, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer Pois bem, voltamos e hoje nós vamos trazer a nossa reflexão quentíssima, né? Bem acalorada, né? A igreja, ela deve ou não se envolver com política? Eis a questão, né? Vamos meditar acerca desse tema hoje. Eu creio que muitas dúvidas serão esclarecidas. A verdade, quando a gente vai para a Bíblia, nós não vivemos mais na realidade da política em que viveu o Antigo Testamento ou até o Novo Testamento, né? A nossa realidade hoje é bem diferente dos escritores bíblicos daquela época. Nós vivemos numa época democrática, em que o povo ele pode sim participar da escolha daqueles que vão liderar eles. Mas no Antigo Testamento, o que vigorava, o que vigia na época era a questão da monarquia. Ou seja, existiam reis, né, que dominavam sobre tudo e sobre todos. E também existiam as dinastias que faziam com que o poderes passassem de pai para filho, né? E muitas vezes também acontecia a questão dos golpes de Estado, né? De uma forma não tão convencional, alguém tomava o poder. Os indivíduos conquistavam o poder ali dando um golpe de Estado. Então, a participação do povo, né, de quem governaria, era nula. Ou seja, as pessoas elas não escolhiam quem era o seu rei. Isso era passado, como eu disse, na dinastia de pai para filho. Portanto, é difícil de você encontrar na Bíblia alguns padrões bem específicos e objetivos falando da relação entre igreja e Estado. Não existe um padrão, digamos assim, muito claro na Escritura a respeito dessas questões, né? Mas nós podemos entender também por que não existe um padrão tão claro. Porque nós vivemos no Ocidente atual hoje e os padrões são democráticos, né? Nós vivemos no Ocidente, o padrão é democrático, então você não pode comparar, digamos,
monarquia, um governo de monarquia, com o governo democrático que nós temos hoje. Entretanto, não quer dizer que a Bíblia, que a revelação de Deus para os homens, ela não tem alguns princípios, alguns conceitos que nos possam fazer refletir acerca de como nós devemos nos orientar quando nós devemos escolher um tipo de governo, escolher algum regime de governo, né? Por exemplo, na Bíblia nós podemos ver o apóstolo Paulo em Romanos, deixa eu ver aqui, capítulo 13, verso 1 ao 7, falando acerca das autoridades constituídas. Ele vai dizer o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus que a instituiu, e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus, para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Dê a cada um o que ele é devido. Paguem impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Então nós vemos aqui nesse trecho de Romanos capítulo 13, verso 1 a 7, que Paulo está falando, inspirado pelo Espírito Santo, das autoridades que foram constituídas. Então Paulo ele reconhece a legitimidade do poder terreno, do poder civil. Mesmo que naquela época o imperador ele fosse sanguinário, fosse um homem violento, fosse um homem totalmente sem escrúpulos, como fala, né? Nero, Paulo ele escreve aos cristãos daquela época, aos seus destinatários, para que eles se submetessem, respeitassem e vivessem em obediência à autoridade de Nero. É evidente que essa orientação ela só é válida quando não há uma coesão, quando não há uma coação, melhor dizendo, e uma pressão por parte do governo para que nós venhamos quebrar as leis de Deus. Então, até onde eu posso obedecer o governo, até onde eu posso obedecer o Estado, até onde o Estado, nós que somos cristãos pelo menos, não interfere naquilo que Deus deixou escrito na Escritura. Nós temos como regra e padrão de fé. Então, se o Estado ele não está dizendo nada, ordenando nada, que quebre a lei de Deus, que é o imperador supremo, o governante supremo de toda a criação, nós devemos nos submeter. Então, em nossos dias, nós podemos extrair alguns princípios desta passagem que nós lemos em Romanos, mesmo vivendo em uma democracia. Nós devemos considerar que essas pessoas que foram eleitas democraticamente através do voto, elas podem e foram sim constituídas segundo a vontade de Deus. Como assim, pastor? Quer dizer que mesmo um governante ruim, que só a peste, ladrão, corrupto, foi constituído por Deus, aquela pessoa, naquele cargo de autoridade tão grande? Sim. Como assim? É justamente isso que você deve entender. Quando Deus ele permite a eleição de um determinado governo que é corrupto, que é ruim, que não governa para todos, mas sim para si mesmo, para o seu próprio benefício, sabe o que Deus está fazendo com a nação? Deus está trazendo juízo sobre a nação. Deus está trazendo juízo sobre o povo. Para quê, pastor? Para lembrar aquela sociedade o quanto custa uma nação se afastar de Deus. Isso mesmo, pasmem. Muitas autoridades que são constituídas para comandarem o nosso país ou determinada região, muitas vezes elas são ruins sim, e foi com permissão de Deus sim, para lembrar o povo que eles não devem viver no pecado, que eles não devem viver afastados de Deus, e que viver afastados de Deus tem um preço a ser pago. Então muitas vezes
Acontece isso. Por isso que dizem Salmos, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, que o governante ele teme a Deus e que Deus ele está ali, digamos, governando não diretamente no sentido de tomar cada decisão, mas que o governante ele tem um certo temor de Deus. Ele tem medo de se envolver em corrupção. Ele quer governar para o bem de todos. Ele teme sim a Deus. Então, bendita a nação cujo o Deus é o Senhor. Então, a passagem de Romanos 13, elas nos mostra que a atividade política, que a determinação das autoridades, o exercício do poder e a proteção dos cidadãos pelos governantes e a punição do mal são legítimos, são coisas boas. Ou seja, o exercício da política, né, a punição daqueles que são corruptos, a proteção do cidadão, né, tudo isso é algo bom, não é algo ruim, é algo que Deus constituiu, Paulo vai dizer, é algo que Deus estabeleceu para que houvesse ordem na sociedade, não houvesse o caos. Então foi Deus que estabeleceu. Então, essa realidade fornece um padrão, sim, fornece um padrão na hora de escolher pessoas que vão ocupar os nossos cargos políticos, que vão ocupar cargos governamentais. Se nós temos a oportunidade de viver na democracia, se nós temos o privilégio, que olhe bem, nem todas as pessoas do mundo têm o privilégio de viver na democracia. Muitos vivem numa ditadura, muitos vivem em um regime totalmente opressor, em que eles não escolhem os seus governantes, mas eles apenas obedecem àquilo que os seus governantes ditam. E se você não sabe ainda o que é viver sem liberdade, você pode fazer um passeio pela Coreia do Norte, ali pela China, ali pela Venezuela, e você vai descobrir o que é viver num regime totalitário, fechado, comunista, e você vai ver o que é ruim. Então, graças a Deus que nós podemos ter direito ao voto. Você pode dizer, pastor, lá na Venezuela não tem. Rapaz, se você for olhar bem direitinho, lá é quase que uma monarquia, digamos assim, né? Porque lá, sempre quem vai ganhar, deixa para lá, vamos deixar para outro assunto. Mas, resumindo, nós temos esse privilégio de viver em uma democracia, de escolher. Então nós precisamos lembrar que, já que nós temos a oportunidade de escolher, nós precisamos lembrar que nós temos que ter razões boas para votar em um determinado candidato. Lembrando que eu não estou apontando para candidato A ou candidato B, mas se Romanos ele traz alguns princípios, esses princípios eles podem ser aplicados na escolha do candidato que nós vamos escolher. Então, consequentemente, o que nós devemos fazer é escolher candidatos que sejam capazes de buscar o bem comum, de proteger o cidadão e de oferecer também condições para o desenvolvimento das pessoas, da vida, né? E também, uma das coisas principais que nós vivemos no contexto de corrupção, agir com honestidade. Que outro negócio complicado hoje em dia é você encontrar pessoas que ajam realmente com honestidade, sejam pessoas honestas, né? E além de ser honestas, que existem pessoas honestas, mas tem outro critério essencial para que um candidato tenha para exercer a vida política, que é eficácia. Eficácia, ou seja, ser bom naquilo que faz, ter os critérios, ter os requisitos para ocupar aquele cargo. Às vezes o camarada tem uma pessoa boa, tem uma pessoa que é honesta, mas ele não tem condições de ocupar aquela cadeira que ele está ocupando. Então nós temos que ter cuidado com isso também, né? Ser uma pessoa que seja honesta, seja uma pessoa que puna os malfeitores e que também que iniba, que de certa forma ele barre o avanço da iniquidade, o avanço do mal, o avanço daquilo que traz prejuízo para a sociedade. Esse também deve defender os direitos civis fundamentais, direito à livre expressão, direito à liberdade, direito de ir e vir, né? E os direitos básicos que nós, como cidadãos, devemos ter. Essa pessoa ela deve zelar por todos esses princípios. Então nós não devemos escolher para prefeito, para governador, para vereador, para senador, para deputado, para qualquer cargo que for, para qualquer cargo eletivo, uma pessoa, só porque ela se apresenta também, aqui vai um puxão de orelha para nós, aqui para nossa ala, só porque ela é cristão. Ah, pastor, quer dizer que eu não devo escolher, não é melhor estar um cristão lá no poder, um cristão lá num cargo de autoridade? Pera aí, vamos com calma.
Não basta ser só cristão, carregar o nome de cristão para que esse fulano de tal ele seja um bom político, né? Isso é um engano que frequentemente os evangélicos eles cometem na hora de escolher candidatos. A Bíblia, ela não orienta em nenhuma passagem que eu devo votar numa pessoa só pelo fato dela ser evangélica. Não, como é, pastor? Você não tem nenhum princípio na Bíblia dizendo: eu devo votar na pessoa só porque ela é evangélica, só porque ela é um irmão na fé. A Bíblia não traz esse princípio. Nós devemos eleger pessoas, sim, pessoas que sejam capazes, pessoas que tragam as prerrogativas daquele determinado cargo, daquele dever que ela está sendo incumbida de desenvolver, aquela função que ela está sendo incumbida de desenvolver ali naquela cadeira. E nem todo cristão é capacitado para isso. Nem todo cristão ele tem a capacitação necessária que aquele cargo exige. Então, a realidade mostra, infelizmente, a grande esmagadora realidade mostra que muitos políticos que se dizem evangélicos, eles não dão nenhuma contribuição para a sociedade. Que é isso, pastor? É a verdade. Nós estamos aqui para falar a verdade. Nós estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Mas, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, que estão ocupando cargos no nosso próprio país, muitas raras vezes eles têm dado alguma contribuição, de fato, para a sociedade. Tem alguns que dão? Tem. Mas, na grande maioria esmagadora, muitos não têm dado contribuição nenhuma. E muitos até se envolvem em corrupções. Muitos têm manchado o testemunho da igreja por causa que acabam se envolvendo em corrupção. E muitos legislam exclusivamente para a sua denominação ou para a sua igreja local. E quem ocupa um cargo desse, ele não pode legislar, ele não pode liderar, ele não pode fazer isso somente para a ala evangélica, para a ala cristã. Ele não pode. Isso também está totalmente errado. Então, o melhor e mais bíblico não é você votar só porque a pessoa é evangélica, mas porque essa pessoa ela tem uma carreira política baseada em quê? Em competência e eficiência. Ah, sim. Então, não importa se a pessoa é cristã ou não. Se ela tem eficácia, se ela é competente, não há nenhum problema em você votar nela. E também não há nenhum problema em você votar em um evangélico desde que ele tenha os requisitos necessários para ocupar aquela cadeira. Quer dizer, pastor, que se o senhor se candidatar, eu não devo votar no senhor, o senhor é um bom pastor e tal. Não. Eu não tenho nenhum critério, nenhuma, digamos assim, nenhuma qualificação adequada para exercer nenhum cargo político. Eu tenho que conhecer, eu tenho que entender. Eu tenho que entender mais para poder, um dia, quem sabe, se candidatar. E vamos mais além, que daqui a pouco chega essa questão de pastor se candidatar. Peraí. Então, qual seria o melhor dos dois mundos? Dos mundos, melhor dizendo. Eleger uma pessoa que fosse cristão e que tivesse as qualidades, as competências para ocupar aquele cargo. Crentes, pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo, mas que fossem preparadas. Não é só porque a pessoa, como eu já estou enfatizando aqui, carrega o nome de cristão, que ela está preparada para ocupar um cargo político. Mas no Antigo Testamento nós encontramos alguns exemplos de políticos. Tem político, pastor, no Antigo Testamento? Tem político. Quando você vai para Daniel, ele foi um político. Ele ocupou ali uma cadeira importantíssima no governo babilônico. E ele passou por vários reis. E sabe o que foi que aconteceu com Daniel? Os inimigos de Daniel, que estavam dentro do governo ali, governando juntamente com ele, eles não conseguiram achar nenhuma acusação sequer para dizer que Daniel tinha alguma falha sequer. Então, nós vemos ali Daniel assumindo uma posição de altíssima importância dentro da política babilônica. E ele não se corrompeu, ele não se comprometeu. Pelo contrário, Daniel era um dos homens mais procurados daquela época pelo rei para se aconselhar e para o rei tomar decisões. Então, nós vemos ali o exemplo de Daniel, né? Outro exemplo na Bíblia é de Neemias. Neemias, a Bíblia diz que ele foi copeiro de um rei muito importante, né? E copeiro naquela época não era só a pessoa que chegava com um copo e provava e dizia, rei, você pode tomar aqui não. Copeiro, ele dava conselhos ao rei. E muitas vezes conselhos políticos. Então era uma posição de altíssima importância que Neemias também ocupava.
Por exemplo, Neemias ele foi consultado pelo rei Ciro a respeito do retorno dos judeus que estavam presos em cativeiro. Então, Neemias ele foi consultado e ele participou de todas as negociações ali para que o povo voltasse para Jerusalém, que o povo voltasse ali morar na cidade de Israel. E foi um homem de grande influência, né? Então, esses dois exemplos, só para você ter uma ideia, eles deixam claro, né, que Deus ele vocaciona sim pessoas dentro do seu povo para a área política. Não estou dizendo aqui que o cristão não pode participar da política. Ele pode sim participar da política. Só que ele deve ter os requisitos, ele deve ser uma pessoa qualificada para ocupar determinado cargo. Eu acredito sim que as igrejas deveriam se envolver um pouco mais em política. Deveriam sim, né? Jovens eles deveriam ocupar, né, cargos de posição. Quando você vai pesquisar, nós temos bons jovens hoje em dia, cristãos, que estão desenvolvendo um excelente trabalho na política, né? Então, isso aconteceu numa época da história também. Na Reforma Protestante, ali na Europa, na época da Reforma Protestante, ali se preparavam jovens, né, para se envolverem com a política, né? E eu acredito que isso deveria continuar sendo feito hoje no Brasil, que houvesse uma preparação, todo um estudo. Nós temos hoje teólogos que estudam política, bons teólogos, né, que estão envolvidos no estudo da política. A igreja ela não pode deixar nenhuma área de fora que não seja pecaminosa. E um testemunho pessoal meu, antigamente eu tinha raiva de política, não gostava de política. E hoje em dia, não é que eu goste, mas eu entendo que eu preciso entender sobre política. Porque a minha vida e a sua vida tem a ver com política, de certa forma. As decisões que são tomadas pelos nossos governantes afetam de forma direta e indireta a nossa vida. Então, se você não é uma pessoa que é informada sobre política, meu conselho é: comece a estudar sobre política para você entender. Porque a sua liberdade... Hoje as pessoas estão começando a entender um pouco mais aqui no Brasil, né? Quando o negócio aperta, quando o negócio fica difícil, as pessoas querem entender o porquê que estão passando. Por que a economia está assim, por que um quilo de arroz está desse jeito, por que a lata de óleo está desse jeito. Então você tem que entender sobre economia, sobre política, porque a sua vida cotidiana, normalzinha, que você vive diariamente, envolve política. Então você tem que entender, né? Porém, o que eu entendo ainda, fazendo uma ressalva aqui, o cristão se envolver com política, não se envolver no sentido de entender ou participar, mas no sentido de se eleger ou se candidatar, ser um candidato à política. Eu concordo que ele possa sim entrar na vida política, mas quando isso se trata de um pastor, por exemplo, é mais complicado. Porque se um pastor ele se envolve com política, ele comete alguma irregularidade, alguma improbabilidade ali dentro, né? Quando a mídia cai em cima dele, ela não vai fazer uma separação, não. Esse pastor, ele vai jogar tudo na mesma vala, os evangélicos. Então, quando um pastor ele agir de forma errada, ele vai manchar o nome de toda a comunidade cristã. Então, eu não sou muito de acordo que um pastor que esteja exercendo a função de pastor se candidate. Se ele quer se candidatar à política, eu creio que seria ideal, ou pelo menos mais adequado, que ele deixasse o ministério de lado e fosse se envolver com política e não tentasse manter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Portanto, outra coisa que nós devemos entender também, que algumas igrejas fazem, e a Bíblia, eu acredito que ela não concorda totalmente com isso, é que muitos pastores fazem o púlpito de palanque. E a igreja não é lugar de fazer politicagem. A igreja é lugar de pregar a palavra de Deus. A igreja não é lugar de dar microfone para político falar e fazer discurso. Não. Ah, pastor, mas o político ele vai deixar uma carrada de areia aqui na igreja, ele vai ajudar na construção. Se ele quiser ajudar sem nenhum interesse, se ele quiser ajudar por querer ajudar, amém. Agora, se ele está com a intenção... Não, eu posso falar domingo lá na sua igreja? Não, meu amigo, não leva mal não, mas a igreja não foi feita para dar voz a candidato A, a candidato B. Então, acredito sim que a igreja ela deve instruir seus membros a respeito de política, do que é política e do perfil de um bom candidato. Entenda bem o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a igreja deve votar em fulano A, candidato A ou candidato B. A igreja deve instruir, ensinar, guiar aos seus membros
a escolherem bem os seus candidatos. Que a Bíblia traz o perfil de um bom candidato. Exatamente o que Romanos colocou aqui. Pessoas que zelem pela justiça, pessoas que castiguem aquele que pratica o mal, pessoas que governem para o bem comum de todos. Então, algum dos padrões, né? Pessoas que preservem a nossa liberdade, os direitos básicos do cidadão. Então, você tem que ver se as pessoas que não sejam corruptas, né? Então, você tem que ver se esse candidato ou esse partido que você apoia, se ele é pró-vida, se ele condiz com os princípios que a Bíblia diz, porque tem muito cristão aí que não entende nada de política, que está apoiando político que é a favor de aborto, que é a favor de várias outras causas que eu não vou nem citar aqui, que a Bíblia é totalmente contra. Então, a minha questão é, você está de acordo com o que a Bíblia ensina ou você está apenas se deixando levar pela sua emoção ou pela maioria das pessoas? A Bíblia existe em princípios para balizar a sua decisão na hora do que você vai votar. Eu não vou dizer qual é o candidato que você vai votar, mas a Bíblia ela dá princípios para isso. Então, se a igreja ela vai declarar publicamente o seu apoio a alguma pessoa, por exemplo, eu declaro que como pastor apoio a fulano de tal, e se esse camarada se envolver em corrupção? Eu não estou dizendo que eu não posso votar, eu não posso ter uma preferência por algum candidato, posso. Mas, se de certa forma eu incentivo pessoas de forma direta, usando o meu poder como pastor, e essas pessoas se corrompem, eu assumo uma bandeira política, um partido político, e fico divulgando isso de púlpito, melhor dizendo, é perigoso, porque vai que esse político se envolva em corrupção. Então, todos esses escândalos também vai recair sobre a igreja. Então, a conclusão que eu chego na Escritura é que, embora a igreja não deva ser apolítica, no sentido de que ela não deva se envolver de forma nenhuma com a política, não deva ter interesse por política, a igreja também não pode se envolver com política partidária. Ou seja, ela não deve tomar nenhum partido ou nenhum político de estimação e dizer esse aqui é o meu político. Mas, porém, entretanto, existem princípios que a Bíblia nos dá que vão nortear a nossa escolha de um bom candidato. Amém? Então, eu não sei se deu para esclarecer alguma coisa, mas eu creio que vai ajudar algumas pessoas isso. Então, vamos orar. E também você pode estar dizendo assim, pastor, mas não existe ninguém santo. Talvez não existe ninguém santo. Porque nós vivemos num mundo corrupto. A Bíblia diz que o nosso mundo é um mundo caído. E as pessoas, elas pecam. As pessoas, elas cometem erro. Não existe nenhum ser humano perfeito. Não existe. Por quê? Porque todos os seres humanos pecaram. E a Bíblia diz que eles estão destituídos, separados de Deus, da glória de Deus. Mas haverá um dia, a Bíblia diz que Deus ele vai reinar sobre tudo e sobre todos. Um dia Jesus vai voltar e vai reinar sobre tudo e sobre todos. E não vai ter mais presidente, não vai ter... Vai ter alguns cargos, melhor dizendo, talvez a Bíblia vai dar a entender, mas o governante supremo de tudo será Jesus Cristo. Ele vai reinar. E a minha pergunta para você nessa noite é, você está preparado para se encontrar com esse governante? Você está alinhando a sua vida? Você já entregou a sua vida para ele, para esse rei? Porque a Bíblia diz que Jesus ele está convidando pessoas para o seu reino, para que pessoas se arrependam dos seus pecados e se voltem, porque um dia ele vai reinar. E a Bíblia diz que ele vai reinar com vara de ferro. Ele vai ser um governante de justiça. E a Bíblia diz que no reino de Deus não entra pecado. Pastor, e agora? Como é que nós vamos entrar? Se todos nós pecamos. Jesus ele pagou um alto preço na cruz pelos pecados daqueles que creem, daqueles que querem entregar a vida para ele. Então, nessa noite, se você ainda não entendeu o evangelho, que você, como eu disse no outro programa, você não é pecador como todo mundo, mas você é o pecador que precisa de arrependimento, que se você quiser entrar nesse reino hoje e reinar com Cristo durante toda a sua vida e eternidade, se arrependa dos seus pecados, confie em Cristo e entregue a sua vida para Ele, porque haverá um dia que Ele vai reinar sobre toda essa terra. Ele ainda reina. Ele coloca reis e detona reis, mas haverá um dia que Ele mesmo reinará. E você só pode participar desse reino se você entregar a sua vida para Ele, de todo o coração. Se você quiser fazer isso, nós estamos dispostos a orar com você. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça pela Tua palavra. Ela não nos deixa sem instrução, sem princípios, em todos os assuntos que são necessários para o nosso crescimento.
em todos os assuntos que são necessários para a manutenção da vida cristã. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é sábio e que a tua escritura é suficiente. Nós não precisamos de novas revelações, de novos profetas, de novas profetadas. Nós não precisamos de coisas extras e revelações extra-bíblicas, porque a tua palavra é a verdade. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Então nós podemos ter certeza, Senhor, que toda a nossa vida pode ser direcionada pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos direcione nas nossas escolhas, nas nossas preferências políticas, que a nossa emoção, que a nossa família, ou que a tradição não venha influenciar tanto as nossas vidas, mas que os critérios e os princípios que estão na tua palavra venham nortear a nossa escolha do nosso candidato, daqueles que vão assumir, vão reger a nossa vida. Te pedimos também, Senhor, que as pessoas que ainda não entregaram a vida para esse esse rei que está voltando, que vai reger todas as nações, reger todas as coisas, essas pessoas possam se entregar. Porque um dia elas vão estar diante de Deus, estar diante de Jesus Cristo. E elas não podem chegar com a sua própria justiça, porque elas vão perecer. Elas precisam estar vestidas com a justiça de Cristo. Eu te peço que o Senhor convença cada pessoa da necessidade de entregar sua vida para o Senhor e se arrepender dos seus pecados nessa noite. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então foi isso a reflexão de hoje. Vamos de mais um louvor. Eu venho aqui para te ouvir. Venha falar comigo, ó Santo Espírito. Quero ser salvo, liberto pra viver. Tua doce unção vem transformar o meu ser. Renova em mim o meu melhor amor, Senhor, para buscar-te com fervor. Então novamente vou te dar todo o meu ser,
possa viver sempre no nosso primeiro amor. O primeiro amor é aquele que a gente está apaixonado pelo Senhor, né? Como se fosse a primeira vez que a gente conhecesse Ele. E isso é uma coisa que a gente pode ter todo dia, né? Porque o Senhor, Ele é sempre novo, Ele sempre dá novas experiências, né? Então, Senhor Jesus, o Senhor nos faz viver sempre o nosso primeiro amor, viver sempre buscando novas experiências, novas memórias com o Senhor. Senhor Jesus. Bem, estamos de volta. Obrigado você que tem nos acompanhado até aqui, o programa Seja Bíblico. Tem um pedido a você para compartilhar, então compartilha mesmo, irmão, né? Para que esse programa alcance cada vez mais vidas, cada vez mais lares, ele possa transformar o coração, a opinião, né? Que as pessoas possam entender, né? Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que crente ele não entende de vários assuntos, mas a Bíblia ela é rica em vários assuntos e você pode fazer com que esse preconceito caia por terra, né, na nossa linguagem. Queria fazer um convite a você, o nosso culto hoje não, melhor dizendo, nosso culto domingo, às 19 horas, ali na Igreja Bíblica, aqui na rua Derson Bessa, por trás do calçadão aqui, né, que o pessoal gosta de caminhar. Começa às 19 horas, a gente vai fazer um culto voltado com a reflexão para os pais, né, celebrando ali o Dia dos Pais, né. A gente fazia muito Dia das Mães, eu disse, irmãs, será que os pais não merecem o Dia dos Pais também? Né? Lembrar. Então vamos refletir o que a Bíblia diz acerca de pais e também nós queremos trazer ali um lanche depois, uma lembrancinha. Então você é nosso convidado especial, né? Convide aí seus amigos, pessoas da sua família, seus vizinhos, venha nos fazer uma visita e ouvir mais a palavra do Senhor. Fica aqui o nosso convite todo especial, Rua Derson Bessa, Pão de Açúcar 317, às 7 horas, domingo. Temos culto também às quartas-feiras, culto de oração. Você está convidado a vir orar conosco, né? Então, você é nosso convidado especial. E às quintas-feiras aqui, pela TV Macário, a transmissão do programa Seja Bíblico. Estamos quase na encerra do nosso programa. Vamos escutar mais um louvor e em seguida a gente volta encerrando. Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si.
encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus Então, gostaria de encerrar nosso programa fazendo uma oração e agradecendo por você que ficou até aqui conosco na escuta do programa Seja Bíblico, né? Lembrando que ele é relevante para a sua vida, esse programa, a palavra de Deus sempre é relevante. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão, né? Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, te damos graça por mais um programa aqui pela TV Macário. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de levar a Tua palavra. Tantas pessoas que necessitam do que a Bíblia tem para nos dizer. De um mundo de visões tão distorcidas e das mais diversas, a Tua palavra sempre vai ser relevante para os nossos dias. Como Billy Graham disse, ela é mais relevante do que o jornal de amanhã. Que nós possamos ter ela, Senhor, na mais altíssima consideração. Que ela possa ser, como o salmista Davi diz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que nós possamos fazer dela o nosso alimento diário, como a palavra de Deus diz no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que medita de dia e medita de noite também, pois será como uma árvore frutífera que dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas nunca caem, tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Que nós possamos ser assim, Senhor, frutíferos para o Teu reino. Obrigado por cada pessoa que está aqui conosco, que o Senhor possa abençoar cada lar nesse momento, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado e até o próximo programa. Até quinta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal não, mas nessa mesma página aqui do Facebook. Olha, se você lembrar, pode cantar, fica à vontade, tá bom? Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter.
sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Todo mundo, pois eu sei, eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém. Graças a Deus. Glória ao Senhor. Quantas vezes, passamos por problemas difíceis, provações, mas precisamos nos lembrar de que temos um Deus que cuida, que sara, que livra, que salva, e precisamos confiar nesse Deus.